Estimados, eu gravei um vídeo comentando uma leitura que eu fiz aqui há pouco do Jornaleco Burguês, do estado de São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto, agora são 9 horas e 19 minutos. 9 horas e 19 minutos. Pois bem, o vídeo não foi ao ar. Que gracinha, hein? É muito fofo. Vamos ter que falar novamente para registrar esse fato. Pois é, lá no início dos anos 2000, houve uma onda aí do pancadão. Lembra de um pancadão, que ele ficava impregnado no ouvido da gente, que era tá dominado, tá tudo dominado. Bom, pelo menos o que se refere ao lexo desse jornaleco burguês aqui do estado de São Paulo, aquele que o Brizola dizia, tem um vídeo do Brizola lá no Roda Viva, olha, os senhores ganharam muito dinheiro durante a ditadura, hein? Muito dinheiro. Não só o Estadão, outros meios de comunicação também. Mas voltemos aqui, dois fatos que nós queremos abordar aqui rapidamente. Hugo Mota está dizendo que, primeiro ponto, páginas A8 do caderno Estado de São Paulo. Primeiro ele fala a respeito do Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, vulgo Chupetinha, aquele acelerado que está lá nos Estados Unidos, nas terras do Tio Sam, atentando contra a soberania nacional. É isso mesmo, Eduardo Bolsonaro está reunido com outros gangsters, porque pessoas que fazem aquilo que ele faz, nos moldes como ele faz, ainda por cima, não quero nem dizer aqui, mas não só contra as instituições, mas também contra a Polícia Federal, órgão ao qual ele é vinculado. Outro dia ele praticou uma afronta, para digamos aqui, vou também valendo de um eufemismo, porque era crime o que ele fez, contra um delegado da Polícia Federal. Meus caros, até quando isso, hein? Até quando? Chegou mais um café para nós aqui. Olha só, o Edu Mota está dizendo que concorda com a motivação da qual o Eduardo Bolsonaro se vale lá fora para poder preservar o mandato, preservar o pai dele e tudo mais da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. É isso que ele está falando aqui. Mas que tem um problema político-jurídico que é a respeito da interpretação do regimento interno da Câmara, que é o sujeito para querer exercer o mandato fora do Brasil. Fora do Brasil. Existe isso em algum regramento internacional? Eu desconheço. Aos meus colegas advogados e pesquisadores para que depois me digam se alguma outra constituição permite que parlamentares exerçam um mandato fora do seu país. Uma bicada no café, como diria o Mussum, só uma bicadinha, E voltemos. Pois é, o Hugo Mota reclama e está dizendo, nós temos um problema político-jurídico. Não é problema nenhum. Isso aí você tem que decretar a perda do mandato do sujeito. E tem que decretar a perda do mandato do Eduardo Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, que ele está fora do Brasil, portanto ele não pode exercer o mandato aqui. Segundo, porque ele está atentando contra a soberania nacional. Espera-se que, uma vez aberto o inquérito pela Polícia Federal junto ao Supremo Tribunal Federal para investigar esses atos, dessa súcia de acelerados contra as instituições, com a imposição de taxas e tudo mais, que o Eduardo Bolsonaro seja preso, detido e preso, ordem de prisão em flagrante assim que ele retornar ao Brasil. Desembarcou no aeroporto, mandado de prisão e acabou a conversa. Pois bem, e aí depois do jornaleco burguês, está aqui, tá vendo aqui, a deputada Júlia Zanata, que levou o filho dela, tal, e aqui ele fala o seguinte, PT e esquerda já usaram a mesma estratégia. Usou a mesma estratégia. Qual a estratégia está se referindo? Aquela súcia de acelerados, desordeiros, inquilinos do Código Penal, que tomaram de assalto a mesa do Congresso Nacional, as mesas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Usaram a mesma estratégia. O que eles fizeram? A Luiza Erundina, à época em 2017, pelo PSOL, e a Gleice Hoffmann, pelo PT, teriam ocupado ali, durante um pequeno período de tempo, as mesas das respectivas da Casa Parlamentar, para poder atrasar ou até mesmo impedir a votação do que, meus caros? Do que? Da contra-reforma trabalhista, aquele projeto burguês pelo qual Michel Temer foi
que Michel Temer depôs a presidente Dilma para poder atender os interesses da grande burguesia, do patronato, que era para aumentar os lucros, né? Já que eles não conseguiram aumentar os lucros com as vendas, nós vamos fazer o quê? Suprimir direitos trabalhistas, as conquistas dos trabalhadores da época do Getúlio Vargas. O senhor Getúlio Vargas no túmulo está vendo isso, viu? E já não bastasse o presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu último discurso na Casa do Senado Federal, dizer que à frente da presidência da República ele iria se esforçar para poder apagar esse legado varguista. O que é o legado varguista, trabalhista, nacionalista? Petrobras, Vale do Rio Doce, CLT, Previdência, é isso, né? Querem acabar com os direitos dos trabalhadores. Pois é, esse jornaleco burguês safado vale-se desse expediente linguístico aqui para poder camuflar, tratar com eufemismo aqueles crimes que aconteceram. Aquele bando de arruaceiro, aquela sussa de desordeiros tem que ser responsabilizado, eles têm que ter o seu mandato, a decretação da perda dos seus respectivos mandatos. Porque o que eles fizeram no Congresso Nacional é inaceitável. Agora não dá para comparar com o que a nossa colega estimada Luísa Erundina, valente, guerreira, fez em 2017, tampouco com o que a nossa colega Gleisi Hoffmann fez. É incomparável. Elas estavam defendendo a classe trabalhadora contra a supressão de direitos que essa corja da burguesia, representada por esses parlamentares, estavam atentando e atentaram, porque suprimiram, aprovando a contra-reforma trabalhista. Isso para não falar da contra-reforma previdenciária e outras, porque esse não é o foco. O foco aqui é valer-se de um expediente por analogia para querer equiparar condutas totalmente diferentes, divergentes, antagônicas. O que as nossas colegas fizeram, elas poderiam fazer novamente e teriam todo o nosso beneplácito. Mas sabotar o Congresso Nacional para poder pautar a anistia para aquele grupo de acelerados, para aquele inquilino maior do código do ignominioso Jair Messias, aquele sujeito que se dobrou a bandeira do tio Sam, ao Donald Trump, em hipótese alguma nós podemos permitir isso. Deixo de falar sobre anistia, que minha opinião sobre anistia poderemos estendê-la e externá-la em outro momento. A meu ver, esse projeto ele é inconstitucional e inconvencional. E uma vez aprovado essa anistia que eles pretendem, seria inquinada de inconstitucionalidade pelo porteiro do Supremo Tribunal Federal. Assim que esse processo entrasse no Supremo Tribunal Federal, o porteiro iria já declarar: não, é inconstitucional, está suspenso. Vamos responsabilizar toda essa horda de arruaceiros. Mas também é inconvencional porque ela não respeita tratados internacionais do qual o Brasil é signatário há muito tempo. Há muito tempo. Senhoras e senhores, é isso que eu queria vos dizer. É isso que eu queria vos dizer e registrar a respeito da opinião desse jornaleco burguês aqui, o Estado de São Paulo. Um beijo a todos, fiquem com Deus, uma boa sexta-feira. Avante!